Sentindo o universo como um corpo ritmado e movente, os hindus desenvolveram teorias de evolução que se assemelham muito aos nossos modernos conceitos científicos. Uma dessas cosmologias é baseada no mito hindu de Lila, a atuação divina, na qual Brahman se autotransforma no mundo. Lila é uma atuação ritmada que se repete em incontáveis ciclos, o uno tornando-se em muitos e os muitos retornando ao uno. No Bhagavad Gita, o deus Krishna descreve este ritmo de criação com as seguintes palavras: no fim da noite do tempo, todas as coisas voltam ao meu ser, e quando o novo dia chega, lanço-as de novo para a luz. Assim, através do meu ser, eu origino toda a criação, e isto repete-se nos ciclos do tempo. Mas eu não estou preso por esta vasta obra de criação. Eu sou e observo o drama da criação. Eu observo, na sua obra de criação, a natureza origina todas as coisas que se movem e as que não se movem, e assim prosseguem as mudanças do mundo. Os sábios hindus não tiveram receio de identificar o ritmo desta atuação divina com a evolução do cosmos como um todo. Eles imaginaram o universo em expansão e contração periódicas e deram o nome de Kalpa ao tempo inimaginável que decorre entre o início e o fim de cada criação. A vastidão deste mito antigo é espantosa. Foram necessários mais de 2000 anos para que na mente humana surgisse um conceito semelhante. Do mundo do muito grande, do universo em expansão, voltemos ao mundo do infinitamente pequeno. A física do século XX tem se caracterizado por um progresso contínuo na visão do mundo de dimensões submicroscópicas, até o âmago dos átomos, núcleos e seus constituintes. O motivo principal desta exploração do mundo submicroscópico tem sido o de encontrar resposta para uma pergunta que tem estimulado o pensamento humano através dos séculos: de que é feita a matéria? Desde o início da filosofia natural, que se tem especulado acerca desta questão, tentando descobrir a substância básica de que é feita a matéria. Mas apenas no nosso século se tornou possível procurar uma resposta através da experimentação. Com a ajuda de sofisticada tecnologia, foi possível aos físicos explorarem primeiro a estrutura dos átomos, descobrirem que estes são constituídos por elétrons e um núcleo, e depois a estrutura do núcleo, que veio a saber-se constituída por prótons e nêutrons, comumente designados em conjunto por núcleos. Nas 2 últimas décadas, avançou-se um passo mais ao investigar a estrutura dos núcleos. Os constituintes do núcleo atômico, que novamente não parecem ser as partículas elementares últimas, mas sim compostos por outras entidades. O primeiro passo, na penetração das camadas mais profundas da matéria, a exploração do mundo dos átomos, levou a profundas modificações no nosso conceito de matéria, já discutidas nos capítulos anteriores. O segundo passo, a investigação dos núcleos atômicos e seus constituintes, levou a novas alterações na nossa visão do mundo subatômico. Aí, lidamos com dimensões centenas de milhares de vezes menores do que as dimensões atômicas. E, consequentemente, as partículas que se encontram confinadas num espaço tão diminuto mover-se-ão muito mais do que aquelas confinadas em estruturas atômicas.
elas movem-se tão depressa que podem apenas ser adequadamente descritas empregando a estrutura da teoria da relatividade. Para compreender as propriedades e interações das partículas subatômicas, torna-se necessário usar conceitos que tomam em conta a teoria quântica e a teoria da relatividade. E é esta última que, uma vez mais, nos obriga a mudar a nossa visão da matéria. A característica principal da estrutura relativista, como já foi mencionado anteriormente, é a de unificar conceitos básicos que pareciam ser não relacionáveis. Um dos exemplos mais ilustrativos é o da equivalência entre massa e energia, expressa matematicamente pela famosa equação de Einstein, E igual a mc². Para compreender o significado profundo desta equivalência, é necessário compreender em primeiro lugar o conceito de energia e de massa. O conceito de energia é um dos mais importantes para a descrição de fenômenos naturais. Tal como na vida do dia a dia, dizemos que um corpo possui energia quando tem capacidade para produzir trabalho. Esta energia pode assumir uma grande variedade de formas. Pode manifestar-se sob a forma de movimento, calor, energia gravitacional, energia elétrica, energia química e etc. Qualquer que seja a forma em que se apresente, pode ser usada para produzir trabalho. Uma pedra, por exemplo, pode adquirir energia gravitacional, se a elevarmos a uma qualquer altura. Quando a pedra é largada de uma dada altura, a sua energia gravitacional é transformada em energia de movimento, a energia cinética. E quando a pedra atinge o solo, pode produzir trabalho ao partir alguma coisa. Tomando um exemplo mais construtivo, a energia elétrica ou química pode ser transformada em calor e usada para fins domésticos. Em física, a energia é sempre associada com algum processo ou algum tipo de atividade, e a sua importância fundamental reside no fato de a energia total envolvida permanecer constante. Pode transformar-se da forma mais complexa, mas nenhuma das suas partes se perde. O princípio de conservação da energia é uma das leis fundamentais da física. Todos os fenômenos naturais conhecidos se dão de acordo com este princípio, e até hoje ainda não se observaram desvios ao seu enunciado. A massa de um corpo, por outro lado, é uma medida do seu peso, isto é, da força que a gravidade exerce sobre um corpo. Para além disto, a massa quantifica a inércia de um corpo, ou seja, a resistência que ele oferece a alterações do seu estado de movimento ou repouso. Objetos mais pesados são mais difíceis de ser acelerados do que outros mais leves, um fato bem conhecido para quem já teve de empurrar um carro. Na física clássica, a massa é ainda associada com a noção de substância material indestrutível, isto é, com a substância básica, de que se pensava serem feitas todas as coisas. Tal como a energia, acreditava-se que a massa se conservava rigorosamente. Nada se poderia perder. A teoria da relatividade vem nos dizer, no entanto, que massa não é mais do que uma forma de energia. Energia que pode não só assumir as diversas formas conhecidas na física clássica, como também estar contida na massa de um objeto. A quantidade de energia associada com uma massa, m, de uma partícula é dada por m vezes c², isto é, o quadrado da velocidade da luz,
ou seja, E igual mc ao quadrado. Uma vez apercebido o fato que massa é uma forma de energia, não mais se requer que esta seja indestrutível, mas que possa ser transformada em outras formas de energia. Isso pode acontecer quando partículas subatômicas colidem umas com as outras. Em tais colisões, as partículas podem ser destruídas e a energia contida nas suas massas ser transformada em energia cinética, distribuída entre outras partículas que participaram na colisão. Inversamente, quando partículas colidem a muito alta velocidade, a sua energia cinética pode ser usada para criar a massa de novas partículas. A criação e destruição de partículas materiais é uma das consequências mais impressionantes do princípio de conservação de energia. Nos processos de colisão da física de altas energias, a massa não é conservada. As partículas que colidem podem ser destruídas e as suas massas transformadas, por um lado, na massa de novas partículas, ou por outro lado, na energia cinética que estas adquirem. Apenas a energia total envolvida no processo é conservada. Isto é, a energia cinética mais a energia contida em todas as massas. As colisões de partículas subatômicas são a principal ferramenta empregue para estudar as suas propriedades e a relação existente entre massa e energia é essencial para sua descrição. Esta relação foi já verificada inúmeras vezes e ela é completamente familiar aos físicos, a tal ponto que medem a massa de uma partícula nas correspondentes unidades de energia. A descoberta que a massa não é mais que uma forma de energia levou-nos a modificar na sua essência o conceito de partícula. Na física moderna, a massa não se tornou sinônimo de substância material, e assim, as partículas não são vistas como constituídas de alguma substância básica, mas sim como pacotes de energia. A energia, no entanto, ao ser associada com atividade, com processos, leva a considerar que a natureza das partículas subatômicas é intrinsecamente dinâmica. Para melhor se compreender tal fato, deve ter-se em conta que estas partículas apenas podem ser vistas à luz da teoria da relatividade, isto é, em termos de uma estrutura onde o espaço e o tempo estão fundidos num contínuo a 4 dimensões. As partículas não devem ser imaginadas como objetos estáticos a 3 dimensões, como bolas de bilhar ou grãos de areia, mas como entidades a 4 dimensões no espaço-tempo. As suas formas devem ser compreendidas dinamicamente num espaço-tempo. As partículas subatômicas são padrões dinâmicos que possuem um aspecto espacial e um aspecto temporal. O aspecto espacial faz parecer como objetos possuidores de uma certa massa, e o seu aspecto temporal como processos envolvendo uma energia equivalente. Estes pacotes dinâmicos, ou pacotes de energia, formam estruturas nucleares, atômicas e moleculares estáveis, que são os constituintes da matéria e que lhe dão o seu aspecto macroscópico de solidez, fazendo-se pensar que é feita de alguma substância material. Ao nível macroscópico, a noção de substância é uma aproximação válida que não faz sentido quando usada a um nível atômico. Os átomos são constituídos por partículas e estas são feitas de algum tipo de material. Quando as observamos, nunca distinguimos substância alguma. O que vemos são padrões dinâmicos que continuamente se transformam
uns nos outros, uma dança contínua de energia. A teoria quântica veio mostrar que as partículas não são grãos isolados de matéria, mas sim padrões de probabilidade, interconexões numa teia cósmica inseparável. A teoria da relatividade, por assim dizer, veio dar vida a estes padrões ao revelar o seu caráter intrinsecamente dinâmico. Veio mostrar que a atividade da matéria é a própria essência da sua existência. As partículas do mundo subatômico não são apenas ativas no sentido de se moverem muito rapidamente. Elas próprias são processos. A existência da matéria e a sua atividade não podem ser separadas. São apenas diferentes aspectos de uma mesma realidade espaço-temporal. Foi comentado no capítulo anterior que o conhecimento da interpretação do espaço e do tempo levou os místicos orientais a uma visão dinâmica do mundo. Um apurado estudo dos seus escritos revela sua concepção do mundo não apenas em termos de movimento, fluir e mudança, mas também uma forte intuição do caráter do espaço-tempo de todos os objetos materiais, como é típico na física relativista. Os físicos têm de ter em conta a unificação do espaço e do tempo quando estudam um mundo subatômico e, consequentemente, veem os objetos deste mundo, as partículas, não estática, mas dinamicamente em termos de energia, atividade e processos. Os místicos orientais, nos seus estados de consciência não ordinários, pareciam estar cientes da interpretação do espaço e do tempo no nível macroscópico, e assim veem os objetos macroscópicos de uma forma muito semelhante à que é usada pelos físicos para descrever partículas subatômicas. Isto é particularmente visível no budismo. Um dos principais ensinamentos de Buda é que todas as coisas compostas são impermanentes. Na versão original Pali desta famosa máxima, o termo usado para coisas é a palavra sânscrita samskara, que significa, primeiro que tudo, um acontecimento, também um feito, um ato, e apenas secundariamente uma coisa existente. Isso mostra claramente que os budistas têm a concepção dinâmica das coisas como processos em mudança constante. Nas palavras de D.T. Suzuki, os budistas conceberam um objeto não como uma coisa ou substância, mas como um acontecimento. A concepção budista de coisas como sanskara, isto é, como feitos ou acontecimentos, torna claro que os budistas compreenderam o nosso sentir em termos de tempo e movimento. Tal como os físicos modernos, os budistas veem todos os objetos como processos num fluir universal e negam a existência de qualquer substância material. Essa negação é uma das características principais de todas as escolas de filosofia budista. É também característica do pensamento chinês, que desenvolveu uma visão semelhante das coisas, como estágios transitórios num sempre fluente tal, e estava mais preocupado com suas interrelações que com a sua redução a uma substância fundamental, enquanto a filosofia europeia procurava encontrar a realidade na substância. Escreve Joseph Needham. A filosofia chinesa procurava encontrá-la na relação. Assim, as formas estáticas ou substâncias materiais não têm lugar na visão dinâmica do mundo do misticismo oriental, nem na física moderna. Os elementos básicos do universo são padrões dinâmicos, estágios transitórios, num fluir constante de transformação e mudança, como lhe chama Chuang-Tzu. De acordo com o atual conhecimento que temos da matéria, os seus constituintes básicos
são as partículas subatômicas e compreender as suas propriedades e interações é o objetivo principal da física moderna. Conhecemos hoje em dia mais de 200 partículas, a maioria das quais é criada artificialmente em processos de colisão e com tempos de vida muito curtos, menos que a milionésima da milionésima parte do segundo. É evidente que estas partículas, com tão curto tempo de vida, representam apenas padrões transitórios em processos dinâmicos. As perguntas seguintes concernem a estes padrões ou partículas. Quais são as suas características fundamentais? São compostas? E se sim, de que consistem? Ou ainda melhor, que outros padrões estão envolvidos? Como é que interactuam umas com as outras? Isto é, quais são as forças existentes entre elas? Finalmente, se as partículas são elas próprias processos, que tipo de processos são esses? Tornamo-nos conscientes, na física das partículas, que todas essas perguntas estão relacionadas. Devido à natureza relativista das partículas subatômicas, não podemos compreender as suas propriedades sem compreender as suas interações mútuas. E por causa da interconexão básica do mundo subatômico, não compreendemos uma partícula sem antes compreendermos todas as outras. Os capítulos que se seguem mostram até que ponto se desenvolveu o nosso conhecimento das propriedades das partículas e das suas interações. Apesar de ainda nos faltar um modelo completo de uma teoria quântico-relativista do mundo subatômico, várias teorias e modelos parciais foram desenvolvidos, descrevendo com sucesso alguns aspectos do mundo. Uma discussão aprofundada de todos estes modelos e teorias mostrará que todos eles envolvem concepções filosóficas que estão em completa concordância com as do misticismo oriental.